São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Vamos lá, gente. Então, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Tributarista do Futuro. E é aqui que nós discutimos todas as estratégias na sua jornada do zero a um tributarista de inteligência de negócios valorizado. E no episódio de hoje, no momento de turbulência em que a reforma tributária foi aprovada recentemente na Câmara dos Deputados e seguiu para o Senado Federal, vamos falar sobre esse tema, reforma tributária, mas com um enfoque um pouquinho diferenciado, no que diz as recuperações de tributos. Então, nosso tema de hoje é repercussões da reforma tributária na recuperação de tributos. E hoje temos um time de peso aqui, Não apenas eu, que sou a hostess desse podcast, Letícia Amaral, mas temos aqui um time de peso, todas integrantes do nosso time do BPT Educação. Aqui comigo está a professora Amanda Silva, a professora Tuane Pereira e a professora Helena, todas aqui preparadas para a gente falar desse tema, porque é o que todo mundo quer saber. O que vai acontecer com o segmento de quem vive de recuperação de tributos, caso a reforma tributária passe. Então, antes da gente começar, eu vou falar para que cada uma brevemente dê um oi aqui, e aí a gente começa fazendo um bate-bola aqui sobre esse tema da recuperação de tributos sob a ótica pós-reforma tributária. Amanda, quer começar por você? Vamos lá na ordem. Você quer abrir? Só abre o teu áudio aí. Não, eu estou hoje negada para tecnologia. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui no podcast, A gente já teve algumas vezes, saudades, inclusive, de fazer parte do podcast. Eu sou professora aqui de educação, junto com a Tuane também damos aulas na parte de recuperação de créditos tributários, e com a Helena também, já demos algumas aulas juntas, Eu acho que sim. Vamos contribuir bastante com esse debate hoje, que ainda tem muito mais pergunta que resposta, mas que a gente conseguir aclarar um pouquinho já é bom. Isso aí, Tu, na ordem de que eu estou vendo aqui, deixa tu, depois Helena. Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Bom, meu nome é Tuane, sou advogada tributarista, estou aí há 17 anos na área, sou professora aqui do BPT Educação também, E tenho dado, inclusive, eu comecei a dar umas lives e fiz um podcast essa semana sobre a questão das primeiras impressões da reforma. E muita gente realmente perguntou, então eu acho que esse tema é extremamente importante. Estou aqui hoje ao lado de grandes pessoas que eu admiro muito, Minha grande parceira Letícia, que a gente tem um curso juntas aí, o MPT. A Amanda, que é minha gêmea do tributário, que a gente sempre dá as palestras aí, nossas lives, nossas aulas, inclusive estou com saudades, a gente precisa voltar a fazer isso. E a Helena, que a gente também já deu palestra, já deu live, já fez tudo juntas aí também. Então, feliz de estar aqui hoje com vocês. E vamos aí ao nosso bate-papo. Show, Helena, abre aí para nós. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu vou te falar. Eu brinco quando eu subo de nível, quando eu pego e entro num time desse jeito, gente. Você vê que assim, tributarista valorizado é isso aqui, gente. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui. Então, eu vejo já a reforma com olhos do lado do tributarista, porque se a gente vê do lado do consumidor, não é muito legal, Mas se a gente vê para o lado do tributarista, a gente tem muita oportunidade. Muita oportunidade, são portas que estão se abrindo. Todo mundo tem medo de mudança. A mudança sempre gera um certo tipo de desconforto, mas eu acho que é nela que a gente vai conseguir buscar bastante oportunidade. Show. Antes da gente começar, vamos só tentar ajustar áudio e vídeo. Para mim também está parecendo um pouco granulado, agora é difícil saber da internet de quem, se é a minha, se é de vocês. Se o pessoal puder nos ajudar, que está aí nos assistindo. Gente, como que tá a imagem e áudio para vocês? Só para a gente ver se consegue ajustar alguma coisa aqui. Pensando que é um podcast, o melhor é que o áudio esteja bom, O vídeo é secundário, mas se a gente conseguir alinhar as duas coisas,
Melhor ainda. Ah, Joy, querida, entrou aí, fez live com você, né, Tu? Joy. Beijo, Joy. Foi minha primeira live falando de reforma aí na segunda-feira. Então, show. Então vamos lá. Áudio bom, imagem ruim. Pois é, Oswaldo, todas nós estamos com imagem ruim? Só para a gente saber. Aqui no YouTube parece que tá melhorando. Às vezes é uma oscilação da internet. Eu tô acompanhando aqui no YouTube também. Acho que agora tá. Mas beleza, gente. Acho que às vezes é a oscilação da internet mesmo de cada uma. Mas vamos seguir lá. Vamos fazer o seguinte, então. Para a gente começar a falar da repercussão. Ó, o pessoal do YouTube tá falando que tá ótimo. Então vamos tocar o barco. Para a gente falar das repercussões da reforma tributária, eu vou só fazer um alerta para vocês, né? Acho que vocês têm visto bastante conteúdo, inclusive no nosso canal do IBPT Educação do YouTube tem um vídeo em destaque falando da live que eu fiz na quarta-feira, do overview geral da reforma tributária. Então, eu recomendo para vocês, principalmente para quem depois está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, que entrem no nosso YouTube do IBPT Educação, só buscar lá IBPT Educação, vocês vão cair no nosso YouTube. O primeiro vídeo que está fixado, é o vídeo dando esse overview geral, né? Claro que não é muita coisa para a gente pensar, a gente vai ter diversas temáticas, diversos debates daqui para frente, vamos acompanhando todas as evoluções, mas ali só para vocês entenderem, quem não está entendendo ainda o que vai acontecer, recomendo que vocês depois parem um tempinho e assistam essa live que está no YouTube do IBPT Educação. Inclusive, né, estamos quase chegando a 10 mil inscritos, então se vocês puderem aproveitar e já se inscrever no canal, deixar o like de vocês, nos ajuda, porque a gente tá louco aqui, todo mundo tá esperando, fazendo contagem regressiva para a gente poder comemorar os 10 mil inscritos no canal do YouTube. Então, conto aí com a forcinha de vocês, tá bom? Mas vamos lá. Então, eu fiz esse disclaimer aqui para a gente não precisar entrar nos primórdios do tema, que é o que é reforma tributária, e a gente poder entrar mais a fundo na questão da recuperação de tributos, os impactos que a gente vai vivenciar aí no tema recuperação de tributos. E para isso, vamos fazer o seguinte, eu vou jogar a pergunta aqui, eu quero ver a opinião de cada uma de vocês para a gente começar um debate, tá? Meninas, na opinião de vocês, com a reforma tributária, o nicho da recuperação tributária vai aquecer e acelerar, vai aquecer e desacelerar ou vai morrer? Né? Acho que a gente pode começar aí colocando essa perguntinha aí para a gente já começar aquecido. E para quem está nos acompanhando ao vivo, por favor, já aproveita e já compartilhe o tema dessa live que merece. Compartilhe com outros advogados, outros contadores que precisam ouvir sobre o que vai acontecer com a recuperação tributária se passa a reforma tributária, né? E aí, quem que quer começar respondendo aí? Ou vocês querem que eu eleja uma candidata para começar? Olha, gente, eu vou começar então. Na minha opinião, eu ouvi muita gente falar, vai acabar a recuperação tributária. Na minha opinião, é muito pelo contrário. A gente vai ter um período, na minha visão, a gente vai ter um período de muita alta na recuperação tributária nessa transição até 2032 e depois, claro, 2033, quando entrar em vigor o IVA dual completo com a CBS e IBS, aí a gente tem uma tendência de baixar, né? Porque daí ou a gente vai ter uma não cumulatividade plena, mas ainda assim a recuperação tributária não vai acabar, porque muita gente vai ficar com dúvida ainda. A transição em si, acho que ela vai durar até 2032, pelo que está previsto, pelo menos ali na parte do ICMS, que é a parte que eu foquei mais ali na análise. Mas 2033 em diante, acho que as dúvidas não vão acabar, né? A gente vai continuar com muita dúvida, porque no sistema que a gente tem hoje, existe desde 88, por exemplo, da Constituição de 88, e ainda assim, hoje a gente tem várias dúvidas, né? A gente tem várias questões, várias dúvidas levantadas que geram a recuperação tributária, várias situações específicas. E, claro, eu acho que vai mudar o objeto de muita coisa, pode ser que desacelere um pouco, porque aumentou muito a não cumulatividade, mas, assim, acho que acabar, mesmo depois de 2033, não vai acabar, não. Está bem longe de acabar. Posso roubar a palavra? Vai lá, Tu. Gente, acho que deve aquecer. Sou da mesma opinião que a Amanda, tá? Eu acho que deve aquecer, principalmente nesse período de transição. E aí eu acho que a gente tem que pensar no seguinte, né? Sempre que a gente tem recolhimento de tributo, a gente
pode ter uma hipótese de recuperação de crédito, porque as pessoas podem fazer isso de maneira errada, principalmente no começo, até você ter ali, né, depois do período de transição, as empresas se acostumarem a recolher de uma maneira diferente. Então, eu não acho que vai acabar. Eu acho que esse período de transição vai ser um período de aquecimento. E a gente também tem que ficar ligado, né, em uma das propostas da reforma, que é a questão de mudar os benefícios fiscais. Então, eu acho que com essa mudança de benefício, extinção de alguns e mudança de outros, também vão gerar novas oportunidades de recuperação. Tá? Então, eu acho que a gente está aquecidíssimo aí. Olha, eu concordo e ainda acho, inclusive, que está um excelente argumento de vendas. Afinal de contas, eu já tenho que começar a pensar em arrumar a casa, né? Então, não deixar passar esse período dos tributos que estão ficando para essa transição. E a gente tem modelos, até inclusive o de FAO, por exemplo. Olha quanto tempo teve transição, teve tudo, as pessoas ainda têm dúvida. Exclusão do ICMS, da baixa cálculo, PIS, da COFINS, tem gente que ainda não fez. Então, assim, por mais que venha esse modelo, vamos trocar o modelo, agora a gente tem no caso do IVA, e é sobre os custos, vão ter, vai se creditar, né? Vamos se creditar e tudo. Só que o pessoal nem sempre se atenta para isso, então acaba deixando passar. Eu acredito que ainda continua a oportunidade, vai virar motivo, inclusive, de conseguir acelerar alguns fechamentos, né, devido à necessidade, e acredito que entrando a reforma, ainda vamos ter crédito a recuperar. Pode mudar o objeto, alguma coisa, e eu até acrescentaria uma outra coisa, talvez, porque hoje a gente tem a recuperação de crédito como serviço abre alas, né? Eu estou vendo que com a reforma, a procura por planejamento tributário, ela está maior. Então, às vezes, o planejamento tributário vira um serviço abre alas, aonde a gente vai identificar créditos também. Verdade, Helena, muito bom. Eu vou colocar um pouquinho de como que eu estou vendo as coisas aqui, tá? Em relação à reforma tributária. Nós temos, quando a gente fala de recuperação de tributos, hoje a gente tem possibilidade de recuperar tributos para os 3 regimes, né? Para os 3 principais regimes tributários e basicamente para todos os tributos, sendo que os principais são os tributos indiretos, né? Hoje, ICMS e ISS, que vão virar a IBS, né? O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, PIS e COFINS, que vai virar CBS, IPI, que vai ser Imposto Seletivo, mas a gente também tem hoje oportunidades de recuperação tributária para imposto de renda, para contribuição social sobre o lucro, para outros tributos aí, dependendo, né? Folha de pagamentos, os tributos incidentes sobre a folha de pagamentos, como vamos pensar as principais oportunidades de recuperação tributária que a gente tem. Então, pensando nessa proposta, nesse projeto de reforma tributária que foi aprovado na Câmara dos Deputados e seguiu para o Senado, há exata uma semana, né? A gente está completando uma semana hoje de que o projeto subiu para o Senado Federal e a votação lá, né, a tramitação efetiva, o início dos debates vai estar previsto para começo de agosto. Nós estamos falando basicamente sobre a tributação sobre consumo, né? Então, ali o que vai mudar radicalmente são os tributos sobre o consumo, que hoje a gente tem ISS, ICMS, PIS, COFINS e o IPI, tá? Então, o que eu vejo hoje, né? Eu concordo muito com a questão de que a recuperação tributária, nesse momento, a gente tem que trabalhar com um argumento de vendas muito baseado na urgência. Né? Temos que organizar e ver todas as oportunidades que a sua empresa eventualmente não esteja tomando agora, porque se passar uma reforma, isso tende a ter um prazo final. Claro que quando a gente fala de reforma tributária, a gente sempre está olhando os últimos 60 meses, né? Então, se esse projeto for passar, 2033, que é quando de fato a gente vai ter a finalização dessa transição de um sistema tributário para outro, a gente vai poder, lá em 2033, olhar os últimos 5 anos. Então, só que a gente tem uma questão que vai gerar uma maior urgência que a gente tem que usar no nosso argumento de vendas, que é PIS e COFINS, porque PIS e COFINS vão ser os primeiros tributos a serem extintos. Então, esse a gente tem que começar já a olhar, ver todas as possibilidades, organizar a casa. Agora, então, eu acho que é o momento da gente, nós como tributaristas, a gente tem que levar esse senso de urgência para as empresas.
ó, a reforma tributária está aí, você tem que organizar a casa. E a gente não pode esquecer que a recuperação de tributos, ela está dentro do mapa de compliance, de conformidade tributária. Então, eu vejo que agora é a hora da gente acelerar. Vamos acelerar. Segundo ponto que eu acho que a Amanda e a Tony trouxeram aí. Demanda por consultoria tributária. Claro, as empresas precisam primeiro entender como que vai ficar, para elas poderem arrumar a casa. A gente vai ter um período de convivência de 2 sistemas, que realmente vai ser uma loucura. Eu até estava comentando hoje com a Amanda, falei, gente, os contadores vão ficar doidos, porque só de ajustar a casa, obrigação, só de pensar em obrigação tributária e o cumprimento das obrigações tributárias, nesse período em que a gente vai ter 2 sistemas, vai ser uma loucura. Eu acho que vai ser totalmente complexo isso daí. Então, a gente vai ter esse boom agora de urgência, vamos fazer o que a gente tem aqui, o que a gente tem, que eventualmente as empresas não fizeram e estão deixando dinheiro na mesa. A gente tem, conforme vai avançando a reforma tributária, esse aumento da necessidade pela consultoria tributária, e aí, na sequência, vem o planejamento tributário. Concordo com a Helena. Vem o planejamento tributário, porque as empresas precisam se antever a como vai ficar, como ficarão os negócios dela a hora que entra em vigor a reforma tributária. E quais empresas que vão ter que olhar isso com maior senso de urgência? As empresas que vão passar a ser contribuintes do imposto seletivo, principalmente porque é o primeiro que vai entrar em vigor, né? Ele não tem período de transição, ele entra em vigor imediatamente. As empresas que usufruem de benefícios fiscais, porque, claro, vai ter um prazo, mas tem que se ajustar a casa, né? E as empresas que hoje estão no PIS/COFINS cumulativo, porque vai passar a ser não cumulativo. Então, vai aumentar a carga tributária excepcionalmente. Então, esses nichos empresariais são os que mais a gente tem que olhar com critério, olhar com lupa, no sentido de identificar oportunidades. E aí, depois... Posso fazer um adendo na sua fala, Lê? Pode fazer, Tu. Muito importante o que você falou agora, porque essa semana eu estava de férias, né, gente? Por isso que eu estou aqui até com a cutis renovada, né? Vocês viram, né? Eu nunca tiro férias em julho. A reforma tributária foi aprovada nas minhas férias, nem eu acredito. Mas, enfim. Eu tive umas empresas, né, que já entraram, alguns clientes meus antigos que entraram em contato comigo essa semana, já desesperados, né, e falando assim para mim, doutora, a gente precisa rever o nosso planejamento tributário estratégico agora, porque eu não sei como vai ficar, porque eu não sei se eu vou ter benefício, porque eu não sei. Então, a gente pega um exemplo, tá, de demanda que a gente realmente vai ter. Até mesmo as empresas que já fizeram planejamento tributário com a gente em algum momento, elas vão precisar rever isso. Nós vamos precisar rever isso para elas, né? Então, entra muito, o tributário está sempre junto com o estratégico da empresa, né? Até para eles tomarem as decisões gerenciais que eles precisam mesmo. Então, esse é o momento realmente de atacar todos esses pontos que você estava falando aí, Lê. Porque já tem gente, inclusive, preocupada com isso, sem nem saber de nada, né? Não entende nada da reforma, não sabe nem o que está acontecendo, mas já quer rever. Né? Então, eu já senti isso essa semana. Já. Não, no dia que foi aprovado, na sexta-feira, na sexta ou na quinta, na sexta-feira, semana passada, já teve cliente mandando mensagem. Amanda, já vou abrir para Amanda para ela comentar também. Tem cliente falando, mas calma aí, nesse caso era um prestador de serviço, mas não vou mais recolher ISS, como que vai ser com essa reforma? Eles estão... Então, assim, os empresários, eles estão nesse momento, e agora que vai dar uma calmaria, porque, né, até que comece a voltar os debates no Senado, mas a hora que foi aprovado foi uma loucura geral, né? Só que a gente também não tem uma previsão de que se esse projeto vai ser o que de fato vai ser aprovado. Lembrando que lá no Senado a gente tem a PEC 110 ainda, né? Que é a PEC que tramita no Senado, que ela iniciou lá no Senado, e a gente vai ver como que eles vão trabalhar as duas PECs. Elas têm pontos de semelhança, mas têm pontos de divergência. O Senado... O Congresso, de uma forma geral, está falando que vai tentar unir o melhor dos mundos das duas PECs, né? No melhor dos mundos, a gente sempre tem que pensar do ponto de vista do interesse do governo e não nosso contribuinte, né? Mas a gente tem que ver, então a gente não tem, assim, um cenário 100% definido, né? A gente não tem como passar uma previsão, mas a gente tem como pensar em cenários e pensar em situações. Mas aí, pegando esse gancho que a Tony trouxe, eu até queria abrir para a Amanda, porque a Amanda, em especial, ela tem uma expertise muito grande na parte de comércio exterior, né? Atendemos aqui muitas empresas que são importadoras, sobretudo, mas muitas empresas com
incentivos fiscais. E aí também, né, a gente tem temos alguns reflexos aí diferenciados no que tange a recuperação de tributos. E a Amanda fez análises também, né, Amanda? Então, eu queria ouvir de você também, dos estudos que você fez, dos clientes que você conversou nessa semana, o que você traz de cenário aí voltado à recuperação, reforma e Comex, né, comércio exterior. Gente, assim, tá sendo bem maluco essa questão, porque nós trabalhamos basicamente com planejamentos tributários. A gente tem algumas empresas aqui a gente está recebendo uma demanda bem grande de empresas vindo para Santa Catarina. Então, nós aqui na RS estamos atendendo essas empresas que estão saindo de outros estados para poder vir para Santa Catarina e aproveitar os incentivos fiscais de importação. Então, são planejamentos tributários que a gente faz focado em realocar parte desse operacional da empresa para um outro estado totalmente diferente de onde ele está. Então, empresas estão saindo de São Paulo, de Minas Gerais, enfim, de vários outros locais, para se estabelecer aqui. Tem um investimento para isso, por mais que no primeiro momento seja um investimento baixo, mas tu vai realocar toda a tua operação que iria para um porto, para um outro porto, tu vai trazer para um porto que fica um pouco mais distante, vai ter a questão logística, né? Você vai aumentar o teu custo logístico, então envolve investimento das empresas e elas estão bastante preocupadas com isso, né? Empresas que fizeram planejamentos recentes e trouxeram toda uma força, uma energia, um operacional para cá, e agora, meu Deus, meu benefício vai acabar. Mas assim, igual ontem a gente fez uma live, né? Eu fiz uma live lá no sistema Mainô, que é um sistema de importação, fiz com o sistema que atende principalmente importadores, a gente estava falando muito sobre isso. Os benefícios fiscais, eles já estavam previstos até 2032 com a Lei Complementar 160. Então, especificamente os benefícios que a gente atende aqui de importação, eles já estavam com essa previsão para 2032 antes. Então, focados ali enfim, incremento de atividade portuária. Claro, outros benefícios ali vão acabando conforme o tempo. 2026, 2028, tem um escalonamento ali do tempo de duração dos benefícios e o da importação já acabaria em 2032 mesmo. Só que o que a gente tem visto muito aqui em Santa Catarina e no Espírito Santo, que são dois estados muito fortes. Aqui em Santa Catarina, eu acompanhei, acho que faz umas 2 semanas, teve uma reunião, eu acho que da Secretaria da Fazenda, e o Estado declarou o interesse de manter, pelo menos parte desses incentivos ativos, né, de insistir com isso mesmo, com a reforma tributária, que insistam, porque aqui a gente tem 5 portos ativos, então tem uma preocupação muito grande, né, tem uma estrutura portuária grande, então os benefícios são para que esses 5 portos se movimentem, e que essa mão de obra que hoje trabalha nos 5 portos continue trabalhando, né? Então, o principal reflexo disso é econômico, né? Da economia que a gente tem aqui. Então, o Estado ele já se posiciona no sentido assim de que não, a gente vai fazer alguma coisa para manter essa estrutura atrativa. Então, do ponto de vista das empresas que estão preocupadas, assim, uma preocupação legítima, né? A gente já tinha essa preocupação antes, né? Para 2032 a gente já tinha essa preocupação. E o que eu vejo? Eu vejo a oportunidade de olhar outras coisas, assim, para além da parte ruim, né, que seria o fim do benefício fiscal, né, entre muitas aspas, porque a gente realmente não sabe como é que vai ser, a gente não sabe as alíquotas que os estados vão aplicar para isso. A gente tem várias alíquotas hoje e uma alíquota única para todos os produtos, né, seria uma alíquota uniforme. Não atende o que a gente tem hoje de importação, exportação, estados do Norte e Nordeste que tem uma alíquota menor, se saindo do Sul. Então, a gente tem todo um sistema hoje que vai ser totalmente repensado. Então, a gente não tem muito sobre esse fim, não tem muito o que afirmar ainda, se vai ser um fim mesmo ou se vai ter alguma outra coisa dentro de um novo projeto. Mas o que a gente tem de bom ali, que eu estava falando ontem, que tem de muito bom é não cumulatividade plena, né? Hoje a gente tem muita rúbrica ali de PIS e COFINS na importação mesmo. Por exemplo, a gente estava conversando, né? A gente tem um caso aqui, estava falando com a Letícia, de uma empresa que tem muita movimentação, paga muito caro, despachante aduaneiro, faz muita importação e exportação, e o crédito dela é um crédito que a Receita Federal entende que ela não pode tomar crédito de PIS e COFINS sobre o despachante aduaneiro. E é um valor alto, a gente estava olhando para o valor alto, né, dessa empresa. E na não cumulatividade plena, a gente não tem esse tipo de discussão do frete, do recinto portuário até o armazém, o despachante aduaneiro, a despesa do agenciamento. Tudo isso que hoje é discutido, se pode ou não tomar crédito, com a não cumulatividade plena é muito bom. Então, tem um lado muito bom para os importadores também, né? Que é algo que a gente vê muito positivo. Sim, assim, você pegar balanço, né? Balanço reforma tributária,
você trazer para quem hoje já está no regime não cumulativo de PIS e COFINS e vai continuar no regime não cumulativo, desde que não aumente tanto a carga tributária, que é o ponto que ainda a gente não sabe, está muito na incerteza, mas tende a ser mais benéfico mesmo. Que eu vejo é mais complicado hoje em quem está no regime cumulativo, com uma carga tributária bem mais baixa, porque não tem tanto, né, tanto essa possibilidade de tomada de crédito, por não ter tantas despesas, né, nessas compras. Que aí sim, esses são os pontos mais nebulosos aí que a gente pode ter um aumento muito grande de carga tributária. Mas eu queria ouvir da Helena também, já que está dentro de uma expertise dela em relação ao Simples Nacional. Muito se perguntou também, né, Helena? Simples Nacional, a gente viu que vai ser mantido, né, o regime vai ser mantido. Claro, vai sofrer os ajustes por conta dos ajustes de tributos, né, que estão hoje unificados dentro do Simples Nacional, mas pegando esse contexto e colocando no contexto de recuperação de tributos, como que você está vendo isso, essa repercussão, reforma tributária? Olha, o Simples Nacional, por mais que não vai mudar, né? Então, estão falando, não vai mudar, não vai mudar o Simples, mas vai impactar. Principalmente o Simples enquanto fornecedor. Porque quando a gente pensa nessa questão da tomada de crédito do adquirente, ele vai optar por comprar daqueles que vai gerar maior crédito. Então, uma empresa do Simples Nacional que não gera crédito, ele vai deixar de comprar do Simples para comprar do lucro presumido, que vai gerar crédito para ele. Então, assim, eu acho que vai impactar bastante o Simples. Então, o empresário no Simples Nacional vai ter que pensar muito bem se continua ou se não continua. Tem a opção, aí eles colocaram lá que vai ter talvez a possibilidade de um recolhimento híbrido para poder conseguir fazer essa geração de crédito. Só que assim, pensando do lado do empresário aqui, muitos empresários não sabem nem quais são os tributos incidentes que ele recolhe dentro do DAS. E ele vai trabalhar um sistema híbrido. Então, você vê que vai ficar uma loucura. Eu acho que eles vão ter que dar uma mexida, talvez um crédito presumido, igual acontece, por exemplo, no agro, né? Quando compra de pessoa física e tudo. Porque eles vão ter que começar a pensar, eu acredito, precisa começar a pensar um pouco mais no Simples Nacional em relação a isso. Porque senão você vai acabar tirando um benefício e a tributação vai ficar mais assim. Quando se opta pelo Simples, já se opta por uma tributação mais simples, uma tributação menor. E ser prejudicado por conta dessa tomada de créditos em relação à não cumulatividade, eu acho que é um ponto negativo. Eu acho um ponto negativo que se a gente não pensar bem, não olhar bem em relação ao Simples Nacional, se o empresário não se organizar, ele vai perder mercado. Sabe que quando saiu o projeto da CBS, que não lembro que ano que foi, se foi 2021, mas é o 2337, se eu não me engano, né? Quando começou a tramitar, e que a gente fez muita live, fez muito debate em relação a ele, esse foi um ponto que eu trouxe. Falei, gente, é um projeto que totalmente penaliza o empresário do Simples Nacional. Porque você não permitir que a empresa compradora, né, quem compra do Simples Nacional, possa tomar crédito, é a mesma coisa que falar, não compre de quem é do Simples, porque você vai estar no prejuízo. Então, esse é um debate que não é novo, né? Já veio desde lá, a gente não sabe como que vai ficar depois da aprovação da reforma constitucional, como que vão ficar esses projetos infraconstitucionais, mas concordo contigo, é um alerta muito grande, tá? Não sei se as meninas querem fazer algum adendo nessa temática aqui, e eu acho que a gente tem que comentar também hoje os principais pontos de recuperação do Simples, né? O que vocês acham? Que a gente tem PIS e COFINS, a gente tem um regime monofásico e ST, né? Acho que é importante a gente comentar isso aí também. Foi uma das primeiras dúvidas que eu fiquei, assim, eu tenho muita dúvida em relação a como que isso vai acontecer na prática, né? Porque a monofasia também, ela atinge o primeiro momento da cadeia e depois ela desonera os próximos, né? E a gente vai ter uma ruptura dessa cadeia que daqui para frente, digamos assim, né? Primeiro, como que a gente vai acompanhar até o fim dessa cadeia, né? Que vai ter esse momento de ruptura, né? Até onde que eu vou... provavelmente quem ainda tem estoque vai continuar nessa transição até o final e desacumulando esses estoques até o final. E aí provavelmente tu vai ter que segregar uma parte
Porque mesmo dentro do Simples, tu vai ter que criar da obrigação acessória, que eu digo, essas segregações para ir separando o que é do regime antigo e o que é do regime novo. Aí eu tenho muita dúvida de como que vai ficar o PGDAS ali, porque ele já não é... Tem algumas segregações que já não são muito simples de fazer lá dentro. Então, o primeiro ponto que eu penso, como que a gente vai fazer isso na prática? E o segundo ponto, assim, com certeza vai onerar muito a empresa do Simples, que hoje ela é desonerada, né? Ela acaba, o efeito dela é, na verdade, sim, ela é onerada no preço, mas no tributo ela é desonerada, digamos assim, né? Com a monofasia. E o tributo dela vai sentir isso na questão tributária. Talvez ela não esteja no preço, porque o preço ele vai sofrer oscilação conforme a gente tiver a chegada dos outros métodos de tributação, né? Do IVA dual. Mas daí a Tuane já deu o oizinho dela ali. Vamos ver a questão de preço. Eles vão sentir no preço. Adoro. E Tá no vendo? tributo. Minha gêmea do tributário. Né? Não, aí entra no tema da Tu, né? Então, tributação precificação pela tributação. Como É fica isso, a precificação pela tributação Tá vendo como a gente já foi arrojada na vida, né? A gente montou isso antes da reforma, gente. Olha aí, a gente nem sabia quando é que esse negócio ia ser aprovado. Olha aí, que maravilha. Mas assim, o que eu penso disso também, né? A gente estava falando até dessa questão de créditos, porque a gente ainda não sabe como é que vai ser isso. E eu ouvi muita gente falando nessa semana que para o Simples teria essa questão da oneração, que a Amanda está falando aí, né? Dos tributos de uma forma geral, porque a gente, né, num cenário que a gente imagina, a gente entende que isso traria uma oneração para o pessoal em relação a pagamento de tributos. Mas, por um outro lado, eu também poderia, dependendo de como é que eu vou fazer esse recolhimento híbrido, olhar para a questão dos créditos e me tornar uma empresa mais competitiva no mercado. De repente, eu vou dar um direito a crédito maior e eu consigo chegar e fazer operações com empresas que hoje eu não consigo por ser simples. Por exemplo, uma grande indústria, um grande comércio que não contrata com empresas de Simples Nacional porque dão um direito a crédito muito pequeno, né? Então, por esse outro viés, eu acho que você se tornaria, né, empresa, né, não teria uma economia tributária, ponto, isso é fato. Mas se tornaria mais competitiva no mercado, provavelmente, por alcançar lugares que hoje não alcança. E aí é que entra a nossa questão de planejamento. O que eu quero? Eu quero economizar ou eu quero ser mais competitivo? Porque eu vou ter que mexer no meu preço de qualquer maneira, né? Se eu continuar no simples... e sem recolhimento híbrido, eu vou ter que mexer no meu preço, porque muitas coisas vão aumentar, né, dentro ali da atividade que eu faço, então eu também vou precisar me planejar para isso. Ou se eu vou fazer um recolhimento híbrido e quero dar mais direito a crédito, com toda certeza eu vou mexer no meu preço, porque eu vou mudar toda a parte tributária que eu tenho ali do Simples Nacional. Então lembrem-se, né, da questão do preço. Para eu mexer no preço, o que tem que acontecer? Ou eu diminuo meus custos fixos, ou eu aumento, ou eu diminuo minha carga tributária, certo? Ou eu consigo um benefício tributário aí para me ajudar a não ter incidência de algum tributo, né? É assim que a gente mexe, porque o tributo também é considerado custo fixo. Então, eu acho que aí vai ser muito da decisão dos cenários que nós vamos desenhar para as empresas e da própria decisão do empresário de onde é que ele quer chegar com aquela empresa, entendeu? Mas o preço certamente nós vamos mexer para todo mundo, independente de ser simples ou não. Até usando um exemplo de um cliente que você tem, Toane, que é o que vende banana, né? Aqui no caso, a banana no estado de Goiás. Banana no estado de Goiás, aqui então é alíquota zero. Se eu compro de um lucro presumido, eu não tenho crédito. Em compensação, se eu compro do Simples Nacional, eu tenho crédito. Então, às vezes o produto é mais caro, só que o meu crédito ele acaba compensando. Então, eu acho assim que é essa análise. Aí vem o trabalho do TIM. É essa análise 360, essa análise a gente entender a operação desde o início. De quem eu estou comprando, para quem eu vou vender. Então, acho que tudo vai ser importante. Então, assim, por mais que a gente fale, não vai mexer com o Simples Nacional, só que a gente tem oportunidade de trabalho nos 3 regimes. Aí eu li um artigo do Frederico Amaral, que ele usou um termo assim, que o importante agora vão ser especialistas em resolução de problemas tributários. Então, eu achei interessantíssimo esse termo, porque assim, vai ter problema para... passar o período de transição, vai ter problema
depois da reforma. Então, assim, problemas em relação ao tributo a gente tem o tempo todo. Então, por isso que eu falo que tem realmente muita oportunidade em todos os regimes. Não é porque não vai mexer com o Simples que não tem oportunidade. Tem sim. Vai ter ali e fazer essas contas, né? Compensa fazer o regime híbrido? Compensa continuar apurando dessa forma? Eu vou perder meu cliente? Eu não vou perder o meu cliente? Porque isso aí ele vai sentir também. E quando a gente fala, eu até... Lembrando aqui a questão da curva de Laffer, né? Porque, assim, o governo, ele está pensando aí numa meta de arrecadação e tudo. Mas será que ele pensou nessa curva de Laffer? A hora que chegar lá no pico, será que ele está pensando nesse ponto médio, pensando a longo prazo? Porque a gente vê ele copiar muito o modelo de outros países. Ele está falando o tempo todo, né, do modelo de outros países. A gente está cotado para ter o maior EVA do mundo. Vamos copiar o modelo de outros países, mas o maior EVA do mundo, que a gente vai acabar pegando. E ele pensou nesse aumento aí, a Argentina teve fato semelhante. Mas e aí, e esse longo prazo, será que ele está pensando também? E eu acho que é importante pegar também esse gancho para falar o seguinte, né? O empresário, quando ele olha para a gente, eu acho que ele tem muito na cabeça que eu vou contratar o seu serviço para você diminuir minha carga tributária. E isso para ele é planejamento tributário. Mas nem sempre a gente vai diminuir a carga tributária nesse cenário reforma, né? Então a gente precisa entender o que é que de fato ele quer. Olha, se for aumentar a sua lucratividade, de repente melhorar a sua precificação, talvez eu não consiga diminuir a sua carga tributária, né? Talvez ela fique igual ou ela talvez até aumente. Mas qual que é o seu objetivo? Qual que é a sua meta? Eu falei isso ontem numa aula que eu dei no MPT. Qual que é o objetivo? A gente faz essa pergunta hoje já, desde que a gente faz planejamento tributário. O que é que você quer? Você quer economizar tributo? Você quer recuperar? Você quer aumentar sua lucratividade? Você quer crescer? Você quer expandir o seu negócio? Então, eu acho que mais do que nunca agora, nesse cenário, é bem importante a gente deixar isso claro, né? Porque as pessoas leigas, né, quando a gente fala de uma reforma tributária, pensam em economia. Beleza, vou economizar. E essa reforma trouxe exatamente o contrário, né? Não é necessariamente uma economia, né? Mas até porque quando a gente fala de reforma tributária, a gente não está falando de economia tributária, né? São assim, coisas totalmente diferentes. Exatamente. Simplificar não é a mesma coisa que reduzir a carga tributária, economizar, é o contrário, né? Eu digo até que, pensando no Brasil, no contexto territorial, geográfico, socioeconômico dele, simplificar é até um contrassenso, né? Porque como que a gente vai simplificar querendo unificar realidades totalmente distintas? Então, o simplificar denota aumento de carga tributária numa média geral, alguns setores mais penalizados e outros menos, e outros até mais beneficiados, né? Então, a gente tem essa situação aí. Não temos reforma tributária, está longe de ser sinônimo de economia tributária, né? Ao contrário. Mas, meninas, eu quero até deixar o pessoal aqui, a gente está com bastante gente nos acompanhando aqui no YouTube. Na semana que vem, o pessoal tem perguntado muito, acho que todos aqui, né, temos, de alguma forma, a gente tem alguma contribuição dentro do BPT Educação, mas eu quero deixar todo mundo muito confortável de que tudo que a gente está trazendo aqui, em questão de debate, em questão de realmente, de trazer o debate, trazer cenários, trazer reflexões, nós vamos trazer isso de uma forma muito mais aprofundada, de uma forma muito mais contextualizada e até mesmo estratégica para todos os nossos alunos. Seja os alunos do Formação Tributarista do Futuro, os alunos do MPT, os alunos do Recuperação de Tributos. Todas nós aqui estamos, inclusive, no curso de Recuperação de Tributos na prática, né? Mas todos vocês podem ficar tranquilos, porque a hora que a gente tiver cenários concretos, né, coisas que a gente consiga fazer de fato, simulações, pensar em produto, pensar em estratégia, a gente vai deixar vocês atualizados. Por hora, nossa missão aqui é deixarmos vocês atualizados com o que temos até agora, né? O que temos até agora, vocês todos estão atualizados em relação ao que foi aprovado na Câmara, inclusive a PEC 45, em detalhes, né? Tem uma aula detalhando artigo por artigo da PEC 45, desde quando ela saiu, né? Que foi lá em 2019. Então, desde a primeira turma do FTF, os alunos já têm isso lá para eles de uma forma bem contextualizada. Agora a gente teve mudanças nela, claro,
e esse é o nosso papel aqui. Mas pegando esse gancho, esse contexto de cenários, na semana que vem nós iremos fazer a gente vai fazer uma abertura relâmpago com um preço bem bacana, bem promocional. E eu quero deixar vocês aqui já, quem não é nosso aluno ainda do FTF, ou não é nosso aluno do Recuperação de Tributos na Prática, na semana que vem a gente vai fazer uma abertura do Recuperação de Tributos na Prática. Vai ser na quinta-feira. Então, quem quiser participar, a gente vai deixar um link na bio do Instagram do BPT Educação, provavelmente na bio do meu Instagram também, do Tributarista do Futuro. E vamos deixar na legenda desse vídeo no YouTube também o link para vocês ingressarem no grupo de WhatsApp no qual a gente vai lançar essa oferta, tá? Então, fiquem atentos, vai ser... Eu digo para vocês, a hora que a proposta, o projeto final passar, isso tudo vai ter um valor agregado e os preços também vão acompanhar os preços dos treinamentos, né? Quem entra agora já recebe tudo, acesso tempo estendido aí, já vai pegar todas as mudanças de reforma tributária, caso ela de fato, né, se concretize. Eu estou apostando que vai se concretizar até o final do ano. Mas vocês já vão pegar todos os cenários, a gente tem atualizações todo mês no curso, a gente vai ter regravações de módulos, de aulas aí nos próximos, daqui para o final do ano, vai ser um curso totalmente atualizado em relação a todas essas mudanças que estão para acontecer, principalmente. Mas então eu deixo aí para vocês, quem ainda não é aluno do Recuperação de Tributos na Prática e nem do FTF, porque quem é aluno do FTF já tem o curso também à disposição, clica no link, entra no grupo e a gente vai estar dando todos os direcionamentos, tirando as dúvidas e abrindo essa oportunidade de vocês se tornarem nossos alunos na quinta-feira próxima, tá? E para a gente finalizar, meninas, hoje não vou poder me estender tanto que às 14 horas tem uma reunião aqui. Para a gente finalizar, eu quero ouvir de cada uma, né? A gente não esgotou o tema, estamos muito longe de esgotar o tema, né? A gente vai continuar falando muito sobre isso ainda. Mas eu quero ver a visão de vocês. Na opinião de vocês, a reforma tributária constitucional passa em 2023 ainda? Como que vocês estão enxergando isso? Que pergunta para acabar a live! Para que isso, gente? Olha. Eu quero que cada uma pegue essa bola de cristal nesse momento. Assim, eu acredito, tá, que a gente entrou no caminho da reforma e que ela de fato vai ser aprovada, ainda com algumas mudanças com certeza no texto, né? Mas eu acredito, assim como você, Lê, que até o final do ano a gente tem a aprovação disso, no máximo começo do ano que vem. Eu acho que realmente agora a gente terá uma reforma, não vai ser só mais uma falácia, né? Eu li muito sobre isso esses dias e vi muitas pessoas falando da questão, né, do federalismo, né, que, para quem não sabe muito bem o que é, nós temos aí pela Constituição Federal, a Constituição é que traz para a gente todas as divisões de competências de cada ente tributante e também dá autonomia financeira para estados, municípios e União, né? Então, muita gente criticou nesse ponto, né, com a criação do IBS e a extinção do ISS e do ICMS, muitas pessoas criticaram o fato de você, de alguma maneira, aí, estar tirando, né, dos municípios e do Estado essa autonomia financeira que a própria Constituição dá, né? Eu acho que pode ser interpretado, por um lado, dessa forma, sim, né, mas eles também criaram um conselho junto com isso, né? E aí a gente vai ter representantes ali de cada estado, de cada município. Então, eu acho que sabe aquele morde e assopra, né? Eu tirei desse lado, mas eu tirei do outro. Então, eu ainda não sei se realmente eu considero isso um ferimento à Constituição. Talvez em outros, não o contexto que a gente tem hoje, mas talvez em outros momentos pode ser que eu entenda que tenha alguma coisa que realmente fira. Mas em nível de princípio tributário, eu acho que não. E essa questão do federalismo fica nesse limbo aí, né? Tem gente que defende muito isso e que por isso não deveria ser aprovado.
E eu acho que a gente ainda não sabe como vai ser a criação desse conselho, porque, para todos os efeitos, isso é um órgão público novo, né? A gente nunca teve isso na vida. Eu acho que isso vai ser também uma loucura, mas enfim. Mas eles pensaram nesse ponto também, né? De pegar representantes, né, de cada um para poder falar ali. Então, eu acho que talvez, se não tivesse a criação desse conselho, eu falaria mais em uma questão inconstitucional. Então, eu ainda tenho minhas dúvidas de que realmente seria inconstitucional, sabe? Nesse ponto, tá? Agora, o resto, eu acho que ainda é muito prematuro para dizer. Vocês sabem que eu fiz meu TCC, o tema do meu TCC foi federalismo fiscal como cláusula pétrea. Então, lá em 2013, já antecedendo a reforma. Já, e na época eu acreditava, assim, na época a minha conclusão, eu lembro que de qualquer reforma unificadora seria inconstitucional porque estaria ferindo a cláusula pétrea, que é o princípio do Pacto Federativo. Então a Amanda de 2013 foi crente nisso daí. Mas a Amanda de 2023, que trabalha 10 anos já com o CMS, eu vi que o federalismo fiscal em relação à autonomia dos estados, ele nunca aconteceu de forma plena, né? O CONFAS sempre foi o ente meio que o papel regulador disso. Então, a gente nunca teve uma autonomia a nível de estado plena, por exemplo. A gente teve um ente muito regulador ali, a nível de incentivos fiscais, inclusive, né? Então, realmente é para a gente pensar. Eu acho que vai manter a mesma... Esse conselho me parece muito perto do que o CONFAS faz, só que de uma forma um pouquinho mais ampla, analisando também a questão municipal. Então, vai ser tipo um CONFAS, incluindo tudo, na visão que eu tive. E hoje não sei se a Amanda de 23 acha que é inconstitucional. Me parece que não. Tu, acho que você tem que fechar teu áudio, tá fazendo verdade. coisa. Mas eu acredito assim, eu acho que o pessoal tá num afã, assim, esse governo entrou num afã de fazer um monte de reforma, eu acho que sai até o final do ano, sim. O pessoal tá muito... O Haddad tá ali, vamos que vamos para aprovar essa reforma, eu acho que sai. Só que eu acho que o texto ali, eu lendo o texto, tem que rever muito aquele texto, gente. A questão do ICMS ali, do não cumulatividade, com exceção a bens de consumo pessoal, pelo amor de Deus, tira a palavra pessoal dali, ou tira esse trecho todo, ou é pleno ou não é, então, pelo amor de Cristo. E outra coisa, rapidinho, assim, que eu fiquei pensando, só para encerrar. Gente, assim, ainda falando de recuperação de créditos, a Tuane, acho que é da mesma época que eu, que trocou a Dacom pelo FD Contribuições. Assim, eu lembro que, mesmo que não tenha mudado o regime, a obrigação acessória muda tudo. É a sua frase, sou da mesma época que você, tô me sentindo velha. Tem gente aqui na live que não sabe nem o que é Dacom. Não sabe nem o que é Dacom. Ah, gente, que bom pra vocês, né? Fiquem felizes. Mas eu lembro da troca da Dacom, que foi, tipo, não mudou o regime tributário, né? O regime tributário continuou o mesmo, só que a forma de tu entregar isso, de informar isso, mudou drasticamente, né? A Dacom era muito mais simples do que a FD Contribuições. E o que teve de recuperação de crédito por conta de envio errado de FD Contribuições por desconhecimento e com troca de regime tributário, com troca de forma de apuração de regime, a obrigação acessória, ela diz tudo. Uma coisa é a legislação, a gente entender a legislação. E outra é como que isso vai ser colocado em prática dentro de uma obrigação acessória e é uma outra oportunidade. Então, eu vejo esses dois mundos, assim, eu tenho muita curiosidade de ver como que eles vão unir tudo isso. Eu vi que tem um projeto de uma nota fiscal conjunta, ali com obrigação acessória conjunta. Quero ver como é que isso vai acontecer. Mais oportunidade a gente vai ter, e muita aí, principalmente em se tratando de obrigação acessória. Olha, eu não sei se eu sou a mais otimista ou a mais pessimista do grupo, mas eu acho, porque assim, a gente tem... Ó, já tinha uma PEC lá tramitando no Senado, acabou de outra. Eu acredito que eles ainda vão mexer nesse texto primeiro bastante, tentar essa unificação para depois voltar. Eu acredito que para esse ano, eu acredito que ela saia, mas não esse ano. Eu acredito fortemente. Eu não sei se isso é otimismo ou pessimismo, mas eu acredito sim. Eu acredito que eles ainda vão mexer muito. Porque até então, ó, você vê, a gente já teve um estudo recente da Abras em relação ao aumento da carga tributária em cima dos produtos da cesta básica. Então a Abras caiu forte, conseguiu inclusive algumas alíquotas zeros que não estavam previstas e tudo. Então eu acho que vai começar principalmente esses órgãos de classe, juntar essas associações para começar ficar mais, pontuar mais em cima, cobrar mais igual a Abras fez, sabe? Então por isso que eu acho que talvez esse ano ainda não vá. Acho que a ficha do pessoal tá caindo agora que agora o trem vai. E aí a hora de começar a cobrar e mexer, eu acho que vai dar uma atrasada em relação a isso. Essas posturas políticas ali, acho que ainda vai acabar acontecendo no meio do caminho.
Deixa eu falar para concluir, tá? Também colocar minha visão sobre isso. Se eu for olhar do ponto de vista político, a reforma sai esse ano, porque o governo precisa, porque já começaria muita coisa já para o ano que vem. Então, politicamente, vai ter uma pressão enorme para a reforma sair esse ano, ser aprovada esse ano ainda. Os mais otimistas do Senado estão falando que aprovariam até novembro, e a ideia, porque como se tiver muita alteração, se tiver alteração vai ter que voltar para a Câmara. Estão me ouvindo? Do ponto de vista político, ali há essa pressão muito grande para aprovação. Se fosse pensar do ponto de vista ideológico, a gente teria que discutir demais ainda. Teria muita coisa para discutir, ela não sairia esse ano. Se for para pensar do ponto de vista ideológico, do que seria o certo, pensar, olhar assim, que de fato vai ser uma boa reforma, ela não sairia esse ano, porque tem muita coisa que teria que melhorar nesse texto para ficar menos pior para o contribuinte, para tentar, né, equilibrar os dois lados. Então, o meu feeling vai sair por uma questão política, tá? Principalmente porque eu já tenho falado, o Haddad ele está cotado para ser o nosso próximo presidente, né? Então, ele precisa dessa reforma tributária. É uma questão política. E aqui eu não estou falando nem defendendo nenhum lado, porque eu sou uma pessoa que, do ponto de vista político, é neutro, né? Não tô nem aí, eles que se explodam, eu quero saber o que isso vai repercutir para o bolso do contribuinte e para nós como tributaristas, mas a gente tem que olhar esse lado aí. Pegando em relação às obrigações acessórias, eu acho que vale a gente fazer um debate também em torno do projeto de lei complementar 178/2021, que é o que institui a Nota Fiscal Brasil e que é o que unifica as obrigações acessórias, né? Então, esse é um projeto que ele já foi aprovado pelo Congresso e ele está para sanção presidencial. E o prazo de sanção é 1º de agosto. Então, é uma coisa que vai sair antes do que qualquer coisa. E isso impacta diretamente no nosso dia a dia. Então, acho que sim, acho que fica aí até pegando o gancho da Amanda para a gente olhar esse projeto. Ele é curtinho, já abri ele ali, né? É bem curtinho, mas para a gente trazer um conteúdo também em torno disso e as repercussões disso, principalmente para nós que somos tributaristas de inteligência de negócios, que eu vejo aí em algumas coisas com bons olhos. É claro que do ponto de vista de colocar isso em prática, não sei como vai ser, mas para nós vai ser muito melhor a gente olhar uma nota fiscal só do que termos dois tipos de notas fiscais. Então, eu deixei também para a gente marcar esse próximo debate, né, em torno de obrigações acessórias, que vai ser um debate bom. Mas, meninas, obrigada pelo tempo de vocês, por trazerem aí os pontos de vista. De novo, não é um tema que se esgota aqui, está longe de se esgotar, a gente tem muito que analisar, aprofundar, traçar cenários, fazer cálculos, né? Eu deixo para as minhas queridas que amam uma planilhinha, amam um cálculo aí para a gente trazer mais cálculos aí depois, conforme isso for avançando. E para todos que nos acompanharam, deixo aqui o nosso muito obrigada. Continue nos acompanhando aqui no YouTube do BPT Educação. Temos encontros ao vivo toda segunda-feira às 19 horas, toda quarta-feira ao meio-dia e toda sexta-feira às 13 horas. Sempre um conteúdo voltado ao engrandecimento de vocês na carreira tributária. E, de novo, fica o convite para vocês entrarem aí no nosso grupo VIP para participarem da grande oferta no nosso curso de recuperação de tributos, tá bom? Não deixem de vir para o nosso time do BPT Educação, porque você não vai se arrepender e vai ser recepcionado aqui de braços abertos por todas nós. Tá bom, meninas? Beijo grande. Beijo, gente. Muito obrigada. Beijo, pessoal. E até mais. uma próxima. Tchau, obrigada a todo mundo.